A minha infância na Maré foi muito feliz, muito assertiva naquilo que era também a possibilidade de reconhecer uma infância feliz, né. Eu cresci com meus irmãos, com os meus primos, cresci na rua brincando de bicicleta, jogando bola, soltando pipa. Então foi uma infância em que a gente sentiu o que era estar na rua e o que era se sentir seguro, mas também uma infância muito difícil, com muitas limitações no que tange o acesso às coisas, né. Era isso, era uma bicicleta divididas para todo mundo, era uma boneca dividido para todo mundo. E claro, a questão não era a divisão em si, mas era ver que a desigualdade já batia ali de uma maneira muito forte, né, seja na hora do café da manhã, que não tinha pão para todo mundo, seja na hora do almoço, que dificilmente tinha um ovo para comer com arroz e feijão, mas arroz e feijão nunca faltou. Então, eu sempre vi meus pais, lutando muito, trabalhando muito para garantir, dignidade para a gente, seja na nossa alimentação, mas seja também, no nosso crescimento, numa rua, que não tinha asfalto, que também não tinha saneamento básico, então eu bebi água contaminada da bica da minha casa e tive hepatite. Enfim, situações muito limites que geram para uma vida dentro da favela, uma vida de muito descaso com relação à dignidade humana de todos que vivem lá. Mas foi uma infância feliz. Bom, o ativismo político, na verdade, ele chegou até a mim, né, não fui eu que fui procurar, porque isso tem muito a ver com a decisão de ser uma defensora de direitos humanos, né. Eu não acordei um dia e falei: "Ah, vou lutar pela vida das pessoas", não. Isso bateu na minha porta muito cedo, quando a gente viu os nossos amigos sendo assassinados a cada operação policial. E de fato 2006 foi um ponto limite para mim, né. O Renan tinha 3 anos e eu ouvi o tiro que matou o Renan, né. Foi um tiro de fuzil de um policial na barriga de uma criança de 3 anos. Então isso marcou a minha vida de maneira muito concreta. E foi no dia das eleições de 2006. Então eu encarei aquilo dali também como a grande farsa que representa um processo eleitoral que não vê a dignidade humana das favelas como algo central. Então, nesse sentido, foi quando teve também esse despertar, mesmo achando que essa democracia estava incompleta, afinal de contas foi uma criança de 3 anos que foi assassinada no dia das eleições, em 2006, mas ao mesmo tempo a gente estava ali discutindo direitos humanos, a gente estava ali querendo e brigando pela eleição do Marcelo Freixo, que à época era a figura que despertava esse debate com relação aos direitos humanos. Então a gente entendeu que tínhamos que ir para a linha de frente também da luta política, também dentro desses palácios. Esses palácios que historicamente não foram feitos para nós, pessoas negras de favelas e periferias, nós mulheres. Então defender os direitos humanos é uma questão existencial para mim e para os meus. Bom, eu fui a primeira da família do meu pai e da família da minha mãe a ingressar na educação superior, né, algo que a gente, não imaginava que pudesse ser possível, mas a partir do pré-vestibular comunitário dentro da favela e foi aonde eu passei a lidar cotidianamente com a Marielle Franco, que fazia o pré-vestibular, depois a gente entrou para a PUC, né, que aqui no Rio de Janeiro é a a universidade da elite carioca, né. Então ali eu já vi também a desigualdade batendo de maneira muito concreta na nossa porta, né. Nossos amigos iam para férias na Europa e a gente estava ali tentando juntar o dinheirinho para conseguir comprar o almoço, para conseguir garantir a xerox, né, no para ter as aulas de maneira concreta com os textos que os professores passavam. Então, essa desigualdade social levou, evidentemente, a uma desigualdade, no acesso ao ensino público e de qualidade. Então, ainda que tivéssemos 100% de bolsa, eu e Marielle, 100% de bolsa na PUC, pesou demais a desigualdade ali.
desde a desigualdade de classe, obviamente, estou falando de uma jovem negra da favela, mas a desigualdade racial também, porque eu era a única negra da turma, né? Então, chegar ao ensino superior também fez parte dessa construção de que ser político eu me transformei, né? De entender que a universidade era um caminho importante e possível, mas não se esgotava ali. Que a luta no território, na favela, sempre foi a luta que mais me constituiu pela nossa dignidade, né? Eu estou falando da minha vida, mas eu estou falando que não é só a minha vida, né? É a vida de tantas pessoas que vivem em condições subhumanas dentro desses territórios. Então, a nossa história começa no pré-vestibular comunitário da Maré. Então, a gente viveu aí 20 anos juntas, quase que cotidianamente, seja nos movimentos dentro da própria favela, movimento em que a gente fazia discussão sobre questão de gênero, sem utilizar a palavra de gênero, né? A gente estava ali discutindo sobre a vida das nossas mulheres, mas as questões relacionadas aos direitos humanos em si. E acaba que, depois dessa situação que eu já relatei para vocês do assassinato do, enfim, do meu sobrinho de 3 anos, a gente foi para a linha de frente da política, mas nesse caminho de assessoramento do Freixo. Então, entramos na assessoria do Freixo, a convite dele, e dali a gente começou a tabular também o que seria o papel da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos na Alerj, né? A Marielle coordenou essa comissão e eu trabalhava basicamente com a questão da humanização dessas pessoas atendidas por essa mesma comissão, né? Então eram mães, familiares destroçados pela bala de fuzil do próprio Estado. Então chegar ali naquela comissão também foi uma experiência importante para que eu pudesse compreender essas pessoas na sua humanidade, quem eram aquelas mulheres que perdiam seus filhos, né? Esse é um debate importante da gente fazer, porque elas não perderam só seus filhos, muitas vezes elas já tinham perdido seus pais nessa mesma lógica de violência do Estado dentro da favela. Então, chegamos a partir desse lugar também da compreensão que esse lugar da política também precisaria ter mulheres negras. E aí foi uma situação bem interessante, porque em 2015, vocês devem ter acompanhado, Eduardo Cunha queria criminalizar o aborto até previsto em lei, né? Em casos de estupro, feto anencéfalo, risco para a mãe, e teve um levante feminista em todo o Brasil. E nós entramos nesse levante e definimos candidaturas de mulheres negras. Aqui no Rio, a gente definiu a candidatura da Marielle Franco. E a Marielle me convidou para coordenar a sua campanha, coordenei a sua campanha tanto na área da comunicação quanto na área política em si, e depois ela me convidou para ser chefe de gabinete dela, né? Fui chefe de gabinete da Marielle até o seu assassinato, que eu considero um feminicídio político. Isso é importante, dar nome ao que aconteceu com Marielle Franco, mas com tantas outras mulheres na linha de frente da política. Bom, o impacto foi de muita incerteza sobre esse papel e esse lugar, e assumir esse papel nesse lugar da política, né? Porque as pessoas que construíram o mandato da Marielle junto comigo, né, falaram: Renata, você tem que vir agora, porque a gente precisa dar uma resposta para as pessoas que tentaram silenciar a Marielle, mas também para a luta política que precisa seguir com os temas que a Marielle pautou. Então, eu considero que não foi uma decisão racional, afinal de contas, chegar numa linha de frente onde a minha amiga foi assassinada, né? Isso é importante ser dito, né? Era uma dor, é uma dor gigante ainda hoje. Eu não consigo falar da Marielle no passado, né? Porque essa ausência dela é muito presente na nossa luta e na nossa construção. Então, foi uma decisão coletivizada com os movimentos sociais, em especial o movimento de direitos humanos, movimento de favelas, movimento de mulheres, movimento negro. Então, esses movimentos que me deram força para chegar nessa candidatura e ser eleita nessa época, né, como a mulher do campo da esquerda mais votada, e depois, em 2022, eu fui eleita a mulher mais votada da história do estado do Rio de Janeiro. Então, essas são
é uma trajetória que vem da dor, mas transformando essa dor em luta e concretude para o nosso povo também. É muito difícil falar no passado, assim. Da Marielle eu não consigo, é muito louco isso. Bom, a primeira dificuldade enfrentada quando eu fui eleita em 2018 foi exatamente como me manter viva depois do assassinato de Marielle, que foi uma parceira gigante, e foi morta nessa lógica de podres poderes que dominam hoje o Rio de Janeiro. Então, a primeira situação que eu combinei com a coordenação do mandato e tal foi ter segurança e carro blindado, né? Isso foi determinante para eu me sentir minimamente segura para assumir esse lugar tão importante na luta política do Rio de Janeiro. Mas os desafios, né, se perpetuaram, né? Num primeiro momento eu já tive o Wilson Witzel, lembra aquele que dizia que era para mirar e atirar na cabecinha? Ele foi o primeiro que pediu a cassação do nosso mandato quando eu tinha 3 meses de mandato, porque eu denunciei ele para a ONU e para a OEA por genocídio da juventude negra ao utilizar o helicóptero como plataforma de tiros nas operações policiais. Então isso fez com que o ex-juiz, ex-governador, que tinha naquele momento 5 deputados presos na Alerj, mirasse em mim para pedir uma cassação. Mas a gente deu a volta por cima, na verdade fomos nós que caçamos ele, que superfaturou respiradores que não chegaram para a nossa população em plena pandemia da Covid-19. Bom, o papel da mídia tem sido um papel de desserviço, né? A gente viu, por exemplo, diante do assassinato de 122 pessoas no Complexo da Penha e do Alemão, aquilo ser chamado de mega operação e não de chacina, né? A maior chacina da história desse país não foi nomeada pelos meios de comunicação como chacina. E isso é um desserviço, afinal de contas, o Estado precisa prover segurança, mas não sendo tão cruéis quanto aqueles que buscam enfrentar. Então, nesse sentido, eu acho que furar a bolha dessa lógica desses meios de comunicação que utilizam dessas tragédias só para ganhar mais cliques, para ganhar visibilidade e não para fazer o debate que a gente precisa fazer sobre o Estado Democrático de Direito e o direito das pessoas, né? Segurança precisa ser a segurança dos direitos e não o contrário disso, fazendo com que a pena de morte seja aplicada no chão da favela e da periferia todos os dias. Então, acho que o papel dos meios de comunicação deveria ser questionar esse lugar desse suposto Estado punitivista que acha que tem que punir no chão da favela e da periferia com um tiro na cabeça. Então, eu acho que os meios de comunicação precisam trabalhar sob uma outra ótica, que é exatamente essa de garantir a segurança dos direitos e não o contrário. Bom, foi uma experiência muito difícil, né? 2020 era pandemia e a gente tinha ali uma situação extremamente dramática de pessoas que estavam morrendo concretamente. A rua, um espaço que que é o nosso espaço prioritário para fazer campanha política, né? Era uma rua onde as pessoas tinham medo de estar. Então foi uma campanha muito difícil também pela desigualdade financeira que representa uma campanha de uma mulher negra da favela, junto ali a outros candidatos, outras candidaturas que tinham ali um poder econômico gigantesco, né? Mas ainda assim a gente fez um papel importante, que é mostrar que é possível uma mulher negra ser candidata e fazer o que nós fizemos, né? Ainda que chegássemos em 5º lugar nessas eleições, foi a eleição que mais elegeu vereadores na história do PSOL no Rio de Janeiro. Elegemos 7 vereadores com o meu nome como cabeça de chapa. Isso não é qualquer coisa, nenhum homem branco fez isso até hoje. Bom, os autores são homens brancos de uma elite política e econômica que não suporta ver uma mulher negra como eu enfrentando eles. Afinal de contas, toda a narrativa que eles tentam
construir para inviabilizar o nosso mandato são narrativas do tipo: ah, ela falou que eu sou corrupto, como se isso fosse motivo o suficiente para pedir a cassação de mandatos. Então, são pedidos que não têm materialidade com relação a qualquer coisa que justificasse um pedido de cassação, mas que demonstra cada vez mais essa violência política de gênero direcionada a mim. Afinal de contas, fomos nós que denunciamos aqui toda a lógica fraudulenta com relação ao Banco Master, com relação à Refit. Então, nesse sentido, denunciamos os podres poderes e a resposta deles é exatamente cassar o nosso mandato. E o autor desses 3 pedidos é o cara que quebrou a placa da Marielle. Então, nada diferente. Ele tentou acabar, assassinar a memória de Marielle e hoje ele tenta acabar e me silenciar com esses pedidos absurdos de cassação na Assembleia Legislativa. Mas nós continuaremos enfrentando. Bom, é um absurdo esse processo, né? Afinal de contas, quando eu assumi a presidência da Comissão de Defesa de Direitos da Mulher, eu assumi porque eu fui a mulher mais votada. Então, eu pedi essa comissão. E essa comissão sequer tinha sala na Assembleia Legislativa. Todas as outras comissões têm sala, mas a Comissão da Mulher não tinha sala, ou seja, essa não era uma prioridade política da Assembleia Legislativa a garantir os direitos da mulher. Então, não só abrir uma sala, como abrir uma sala de atendimento às mulheres vítimas de violência. Foram mais de 700 mulheres atendidas com psicólogas, com assistente social e com advogadas. E isso fez toda a diferença do nosso trabalho. E aí, aquela coisa, né? Não se joga pedra em árvores que não dão frutos. Eles ficaram extremamente incomodados com a nossa atuação à frente desta comissão e nesse rol das perseguições políticas eles tentaram me tirar da presidência da Comissão da Mulher. Como resposta, a gente conseguiu um mandado de segurança do Tribunal de Justiça do Estado que me recolocou nessa presidência. E agora é batalha política que a gente quer e vai ganhar. Sem dúvida nenhuma, a eleição do Lula no berço do bolsonarismo é central. A gente está num Rio de Janeiro onde o bolsonarismo se consolidou a partir da pauta da segurança pública, então esse é um debate que a gente não pode abrir mão de fazer, mas sem cair nas armadilhas que a extrema-direita nos coloca a partir desse debate, que é exatamente chegar na favela, matar 122 e achar que foi resolvido. Chega lá no Complexo do Alemão para saber se foi resolvido alguma coisa? É óbvio que não. A gente precisa de políticas estruturantes e a esquerda precisa dar conta de apresentar essas políticas, seja com o papel da educação como fundamental, emprego e renda para a nossa juventude, disputar a nossa juventude dentro das favelas com o crime. Por que não se disputa? A gente tem essa disposição de trabalho e de construção e eu não tenho dúvida que diante das alianças serem colocadas hoje no estado do Rio de Janeiro para termos a extrema-direita apartada desse lugar da política no estado, a gente vai ter que ser muito estratégico, entender que eleger o presidente Lula é algo fundamental e existencial para a soberania do nosso país, inclusive, porque a extrema-direita quer entregar o Brasil para o Donald Trump. Bom, o Rio de Janeiro é um castelo de cartas marcadas desabando, né? São sempre as mesmas figuras. Se essas figuras não estavam com o rostinho dela nessas cartas, elas estavam por trás de outros rostinhos que tornaram o Rio de Janeiro um abismo político, econômico e social. Essa é uma lógica que já vem há muito tempo, ou seja, os mesmos grupos da extrema-direita se organizando ali com um centrão que vende até a mãe para se tornar o lugar palatável num Rio de Janeiro, onde a gente já teve 7 governadores, se não presos, afastados, e, obviamente, a gente sabe que a esquerda tem um papel central e o campo progressista também no enfrentamento. Enfrentamos trazendo o debate não só de enfrentamento à corrupção, que nós fizemos, inclusive nas denúncias que nós trouxemos, mas também de garantir que o povo
possa olhar com algum tipo de esperança para a política do Rio de Janeiro, que o povo precisa compreender que a sua arma, sem dúvida nenhuma, é o voto, e tirar esses podres poderes da administração pública é central para que a gente possa ter um Rio de Janeiro que respire, um Rio de Janeiro com a cara da gente, mas com as pautas que o povo necessita e demande como prioridade.